e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Que todos os dias nós possamos ter um coração grato ao Senhor, não somente pelas coisas que Ele faz, mas pelas coisas que Ele ainda há de fazer em nossas vidas, em nós e através de nós. Se nós estamos aqui hoje cultuando, é permissão de Deus. Se nós trabalhamos durante a semana, é permissão de Deus. Então, que tudo que viermos a fazer seja para a glória de Deus, somente dele. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada porque a Tua presença se faz presente nesse lugar, Pai. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A Tua mão, Teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. Diga o amor sobre este lugar. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Obrigada, Senhor. A Tua mão, Teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver a glória, o Seu poder, a Tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque nós podemos sentir o Teu toque, Pai. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A Tua mão, o Teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Sobre Nova Belém. A Tua mão, Teu poder sobre mim.
céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Obrigada, Jesus. Você pode declarar assim, ó: eu quero ver agora tudo é para a tua glória, Pai. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora sobre este lugar. Preenche, Deus, nossos corações. Retira tudo que não provém do Senhor. Vou louvar o teu nome, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Ai, irmãos, é tão gostoso, né? A gente poder, ainda mais nesse friozinho, a gente está aqui em comunhão, adorando ao único merecedor de toda a honra e de toda a glória. Poderíamos sim estar em casa, estar em qualquer outro lugar, mas com certeza nós escolhemos o melhor, que foi estar na casa do Senhor, para louvar, para agradecer, para bendizer o santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Obrigada, Senhor. Querido Deus, amado Pai, soberano, Senhor, obrigado, Paizinho, por mais uma vez estar entrando na Tua presença, mais uma vez estar, Senhor, levando a Ti a palavra em oração. Obrigada por essa oportunidade, obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigada por este dia, obrigada, Senhor, pelo pão que nos alimenta, obrigada pelo trabalho. Ó Deus, obrigada, Senhor, porque tudo que o Senhor faz em nossas vidas é bom, Senhor. Ó Deus, mais uma vez eu coloco diante de Ti, Senhor, esse culto, Senhor, toda a administração que foi feita aqui, Senhor, que o Senhor venha receber no Teu trono, Senhor, como um cheiro suave, meu Pai. Abençoa, Senhor, a palavra, Senhor, que o Teu servo vai vir trazer, meu Pai, que não venha dele mesmo, Senhor, mas venha de Ti, que ele seja a boca usada por Ti, meu Pai. Agora, nesse momento, eu coloco toda a igreja nas Tuas mãos, eu coloco aqueles que estão passando por enfermidade, por qualquer tipo de problema, de situação, nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor esteja nesse momento, Senhor, visitando, Senhor, os leitos de dores, Senhor, aqueles que estão lá, Senhor, hospitalizados, Senhor, precisando de cura, meu Pai. Ó Deus, eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá uma noite de paz e descanso, Senhor. Obrigada por tudo, Paizinho. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém? Glória a Deus. Queria aqui deixar aqui uma palavra. Os irmãos estejam orando pela nossa irmã Isabela, a alergia atacou ela de novo. E aí acabou que ela não pôde vir. E os meus pequenos estão na faculdade, né? Que Deus possa, os irmãos estejam orando pelo pastor e pela família, em nome de Jesus. Queria, em nome de Jesus, que nós começássemos hoje uma palavra, vai ser uma palavra de Deus, mas uma palavra muito prática para o nosso dia a dia. E eu fiquei pedindo a Deus, Senhor, o que nós vamos estudar? E aí Deus me trouxe para essa palavra e Deus nos fez ver algumas coisas. Então nós vamos ver hoje sobre o trabalho, né? E que às vezes a gente olha o trabalho, seja ele qual for, de uma forma muito negativa. Então nós vamos aprender hoje que Deus criou o trabalho, né? Deus criou o trabalho. Ao contrário do que a gente às vezes imagina, a gente olha o trabalho às vezes como algo muito penoso, como se fosse um castigo de Deus, né? E alguns ainda tem alguns chavãozinhos, quem inventou o trabalho? Né? Tem essas coisas. Quem inventou o trabalho? Foi Deus, meu irmão. Foi Deus. Vamos ver. Foi Deus. Foi Deus que inventou o trabalho. Então você reclama com Deus. Você está trabalhando, reclama com Deus. Só que nós vamos ver que o trabalho é criação de Deus, mas o trabalho é bênção de Deus. Agora, o trabalho pode não ser bênção, mas aí não é por causa do trabalho. Pode ser por causa da nossa forma de trabalhar, né? Então nós vamos ver durante esses dias aqui sobre essa perspectiva da criação de Deus, né, com relação ao trabalho e como Ele gostaria ou como Ele nos aconselha através da Sua palavra trabalhar. Então nós vamos primeiro aí abrir a palavra de Deus logo em Gênesis capítulo 1, verso de número 1, 2 e depois nós vamos ler o 31. É só para poder contextualizar a palavra do pastor. Na verdade seria todo o capítulo 1. Mas para a gente não ler todo o capítulo 1, porque é um texto conhecido que fala de toda a criação de Deus, quando Deus criou todas as coisas. Então, se o irmão quiser relembrar, o irmão pode ler em casa todo o capítulo 1. Mas nós vamos ler o capítulo 1, versos de 1 e 2 e o 31, que diz assim, vamos ler todos juntos aqui, pela mídia, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 2. Era a terra sem forma e vazia,
trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora o 31. Não, capítulo 1, verso 31. Vamos. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. E como sabemos, no 7º, descansou. Então o que Deus fez no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º e no 6º dia? Ele, fala alto, trabalhou. Então quem que é o trabalho? Deus. E isso não está depois da queda, porque depois da queda há algumas sentenças, e nós vamos ver depois, mais para frente. Mas aqui eu quero que a gente trabalhe o seguinte: primeiro, Deus criou o trabalho. Então o trabalho é uma dádiva de Deus. Então eu preciso olhar para o trabalho e saber que Deus me presenteou com o trabalho. Seja ele qual for. Seja no momento que você estiver, Deus presenteou com o seu trabalho. O trabalho não pode ser penoso. O trabalho não pode trazer tristeza, angústia. O trabalho não pode prejudicar você, porque o trabalho Deus fez para nos abençoar, nos aperfeiçoar. O trabalho faz parte do aperfeiçoamento de Deus. E quando eu estava estudando, Deus me fez ver que muitas vezes eu me via reclamando do trabalho, me via, meu Deus, como é bom ficar às vezes quieto, né? Mas olha só, uma coisa interessante, linda que Deus fez. Deus trabalhou 6 dias, descansou 1, e disse para a gente descansar 1. O descanso não pode ser um tempo maior. Deus determinou o descanso um tempo mais curto que o do trabalho. A gente pode trabalhar às vezes por muito mais tempo, mas a pessoa não consegue ficar parada por muito tempo, prejudica o psicológico e o físico. Se você ficar parado por muito tempo, tanto o seu psicológico quanto o seu físico é prejudicado. Então, a proporção que Deus estabeleceu entre descanso e trabalho, o trabalho é maior do que o descanso. Nós precisamos descansar, mas precisamos descansar no tempo determinado por Deus. Também não podemos descansar muito, como também não podemos ficar sem descansar. Deus estabeleceu uma ordem, e aqui lembramos aqui da outro estudo que nós fizemos. Ele estabeleceu uma ordem, lembra? Agora nós estamos aqui Deus estabelecendo uma ordem com relação ao trabalho. Então o desafio de cada um ser humano, de cada um de nós, é entender esse papel nosso no trabalho, pela perspectiva divina e não terrena. Não é o que as pessoas falam, não é o que o meu patrão fala, é o que Deus determinou. O que Deus determinou para mim no trabalho, e com o trabalho que Ele me deu. Qual o propósito de Deus ao me colocar naquela empresa, naquela escola, ou naquela roça, ou lá no cantinho, ou trabalhando na corte e costura, aonde Deus me colocou. O meu trabalho Deus quer usar, Ele tem um propósito. Qual o propósito? Eu preciso saber. Eu preciso entrar nessa dádiva de Deus, sabendo o que eu vou fazer e aonde eu quero chegar. Deus, Ele dá para a gente essas oportunidades, como o trabalho, para a gente saber que Ele deu, saber que o propósito que a gente tem e aonde nós queremos chegar. Deus, antes da queda, determinou o trabalho. Ele não determinou o trabalho depois da queda. Ele terminou o trabalho antes da queda. Apesar, e depois a gente vai ver, que Ele intensificou isso quando falou que o homem trabalharia e que do suor do seu trabalho conquistaria muitas coisas, né? Mas isso é uma outra questão. Mas o trabalho em si, o realizar alguma coisa, Deus criou desde o princípio. Depois, no decorrer do texto, nós vamos ver que Jesus lá na frente vai falar sobre isso, que o Pai trabalha até hoje, e Ele também. Em João 5,17, se eu não me engano. Vai falar sobre isso, lá na frente não vamos falar, não precisa ser agora que a gente vai caminhar aqui. Então,
determinamos aqui algumas verdades para a gente poder pontuar. Primeiro, que Deus criou o trabalho. Então, quando perguntarem na rua quem criou o trabalho, irmão, foi Deus. Deus criou o trabalho. Então, não reclame do trabalho, porque Deus quem fez. Agora você pode reclamar de você ou das circunstâncias, porque talvez essas não estejam dentro das perspectivas divinas, estejam terrenas, e aí precisa haver mudança. Talvez você precise mudar de trabalho, ou mudar a sua forma de trabalhar. Na maioria das vezes não é o trabalho, é a nossa forma de trabalhar, mas pode ser que algumas circunstâncias sejam o trabalho. Aí você tem que medir isso pela palavra de Deus. Então o nosso desafio, o desafio de cada um de nós, é entendermos isso de uma forma divina e sabermos que isso é bênção de Deus, que Deus nos deu com o intuito de nos aperfeiçoar. A função do trabalho é nos aperfeiçoar, é nos ajudar. Irmãos, a pessoa que não trabalha, que fica sedentária, que fica parada, ela adoece. Ela adoece. Então o trabalho, na sua forma tanto de não fazer quanto de fazer muito, ela é prejudicial. Nós precisamos fazer ao ponto estabelecido por Deus, porque ao ponto estabelecido por Deus, ela dá frutos e frutos extraordinários. Então percebemos que o propósito divino, quando criou e nos fez, nos deu e presenteou o trabalho, ele nos direciona a um nível diferente. Ele nos coloca e nos dá responsabilidade. Quando Deus criou os céus e a terra, e quando Ele determinou, o que Ele fez com o homem? Ele colocou o homem para tomar conta. Ele criou, Ele fez, mas Ele falou, agora você vai tomar conta, você vai cultivar, você vai encher a terra, e vocês vão cuidar de tudo isso, vocês vão trabalhar para manter tudo isso, né? Então Deus estabeleceu, Deus fez, e depois que Deus fez, Deus falou, agora vocês vão fazer. Como que é lindo, né? Porque desde o princípio, Deus já ensina o princípio do discipulado. Primeiro ele faz, depois ele ensina. Agora vocês vão e façam. Ele criou e depois ele fez com que todo ser humano pudesse manter a sua criação, porque toda a criação tem como objetivo o próprio homem. É para todos nós mesmos, a oportunidade, tudo que Deus fez, Deus nos fez para Ele, Deus fez para nós. Deus fez para nós, Deus fez para você, para que você pudesse desfrutar de todas as coisas, para que você pudesse ser feliz, que você pudesse comer, para que você pudesse viver alegremente, com alegria. Então, olha só, Deus fez tudo de bom, Deus deu a gente a capacidade de trabalhar para manter tudo isso de bom, para que nós desfrutemos de tudo isso. E aí é um princípio primordial no trabalho. Se você trabalhar e não desfrutar do seu trabalho, você fica perdido. Você adoece e você fala, não vale a pena trabalhar, eu tenho que parar. Porque você não vê resultado do seu trabalho. Você trabalha hoje, trabalha amanhã, trabalha um mês, 2, 3, 4, 5, 1 ano, 2 anos, 10 anos, olha para trás e fala, o que eu fiz com esse trabalho? Para onde foi o dinheiro? Para onde foi tudo que eu fiz? Eu não fiz nada, não desfrutei de nada. E você tem uma sensação de impotência, como se tudo que você fez foi em vão. Porque não há objetividade, não há uma direção sobre tudo que você fez. Então, precisa haver uma direção. O que precisamos focar, na verdade, no trabalho, é que esse trabalho possa produzir frutos para você, para a sua família, mas principalmente que ele produza frutos espirituais, que as pessoas à sua volta olhem para você e vejam como é bom estar com você, trabalhar com você, como você é disciplinado, como as coisas que você faz é diferente. Ou seja, o trabalho por suas mãos tem que ser algo diferente, porque você tem um Deus no seu coração. Você não pode ter no seu coração uma ideia de mesmice ou de igualitário de todas as pessoas, porque o seu pensamento com relação ao trabalho não é igual de todo mundo. Pode ser que algumas pessoas não acreditem que o trabalho é de Deus. Pode ser que algumas pessoas desdenhem do trabalho, reclamem do trabalho, achem o trabalho penoso, achem o trabalho isso, aquilo. Mas você que sabe que Deus criou o trabalho, o seu papai, o seu Criador, Ele tanto fez todas as coisas, criou você e deu a você o trabalho. Porque Ele deu você o trabalho para que você pudesse ser aperfeiçoado.
para que você pudesse crescer. Então, olha só, o autor, Timothy Keller, ele vai falar algo aqui que eu queria destacar para vocês. Além do texto de João, João mesmo 5,17, ele vai dizer, presente, o trabalho, ele não surgiu após um período de lazer. Interessante, preste atenção. Não foi num período de lazer que o trabalho surgiu, ele vai dizer. Ele fazia parte dos desígnios perfeitos para a vida humana, ou seja, o desígnio de Deus. Pois fomos criados à imagem de Deus, e a parte da sua glória, felicidade, é que Ele trabalhe, assim como o Filho de Deus afirmou em João 5,17. João 5,17 fala, meu Pai trabalha até agora, e eu também. Lá a versão diz, e disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. E aqui, por mais que o texto está especificando o trabalho no sentido de Jesus estar pregando o Evangelho, aqui está falando do trabalho, seja esse pregar o Evangelho no seu serviço, na sua casa, serviço na sua casa, serviço na escola, serviço na faculdade, serviço na rua, serviço na igreja, serviço aonde for, aonde você estiver andando, aonde você estiver se movendo, aonde você estiver respirando, aonde você estiver suando no seu trabalho, você precisa estar glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque essa é a vontade do Senhor. O trabalho nos aproxima de pessoas. O trabalho nos dá pessoas diferentes, o trabalho nos dá oportunidade diferente, o trabalho nos coloca ao lado de pessoas que jamais estaríamos se nós não estivéssemos trabalhando. O trabalho é uma oportunidade, o trabalho é uma bênção, desde que eu olhe para ele dessa forma. Então, Timothy Keller vai dizer que o fato de Deus ter inserido o trabalho no paraíso nos causa surpresa, sabe por quê? Porque pensamos no trabalho como um ato necessário, um castigo. Trabalho porque eu preciso, senão não trabalhava não. Isso é uma ideia que nós às vezes temos, uma ideia que não é verdadeira. Nós na verdade não queremos isso, sabia? Nós falamos isso por causa do cansaço, ou por causa do aborrecimento, porque basta alguém ficar sem emprego que ele esquece tudo isso que ele falou. Tem muita gente que fala assim, eu não queria trabalhar, aí perde o emprego. Fica 1 mês, 2, 3, 4, depois fala, rapaz, pastor, ora por mim, ora para que Deus me dê um emprego. Estou muito difícil, pastor. Nem lembro que lá atrás falou assim, estou aguentando mais trabalho. Ai, Senhor, não aguento mais. Aí quando perdeu ou quando saiu, que alívio. Alívio de 1 mês, de 1 semana, de 2 meses. De 3 meses, enquanto o seguro-desemprego, se foi, carteira assinada, tem, porque se não foi, também pode não ter nada depois. Mas se tiver algum dinheirinho caindo ou pingando lá, ainda vai ficar ainda talvez algum tempinho a mais. Mas depois, eu era feliz em não saber. Agora eu quero o trabalho. Eu quero me estressar de novo, eu quero ficar lá, eu prefiro ficar estressado no trabalho, mas eu quero trabalho. A gente não sabe o que fala, por quê? Porque a gente não olha para o trabalho como algo divino. E aqui é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Deus estabeleceu que o trabalho é um presente, é uma dádiva dele, para nós vivermos. Então nós temos que agradecer pelo trabalho, nós temos que viver esse trabalho de forma a glorificar a Deus. Não posso fazer o trabalho de qualquer maneira, de qualquer jeito, e de qualquer maneira, só visando dinheiro. O trabalho não tem a finalidade de você ser suprido nele, isso vem depois da queda. Antes da queda, Deus sustentava o homem. Depois da queda, o homem tinha que suar para conquistar as coisas. Então significa que quando nós queremos um propósito divino no trabalho, não podemos trabalhar por causa do dinheiro. Temos que trabalhar para produzir o nosso chamado, o nosso dom, produzir bênção na vida de outras pessoas. E isso diz respeito ao trabalho. Então se você ensina, e não ensine por dinheiro, ensine por amor. Porque as crianças ou quem você está ensinando vão ser marcadas pelo chamado que Deus deu a você naquele trabalho. Mas se você não entender dessa forma, entender pelo jeito da queda, você vai trabalhar só por causa do dinheiro.
Meu Deus, não acaba a hora. Ai, que vontade de ir embora. Ah, blá, 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 blá. Aí o que acontece? Se você estiver numa empresa trabalhando, como você não produz, o que vai acontecer? Infelizmente, não vai dar mais para você trabalhar, a gente vai ter que dispensar você. Por quê? Porque não produziu. Porque não glorificou. E muitas das vezes depois a pessoa fica desempregada um tempão, ou passa dificuldade, mas não lembra que quando era para honrar a Deus no seu trabalho, não honrou. Não agradeceu, não trabalhou como devia, não fez tudo que deveria, como era o chamado de Deus, fez por dinheiro. E hoje o que mais tem em nosso tempo é as pessoas querendo trabalhar por dinheiro. O dinheiro que dá mais, ou o lugar, ou o trabalho que dá mais dinheiro é onde eu vou. Não vai pelo chamado ou pela bênção do trabalho, vai pelo dinheiro. E aí entra e é infeliz, porque não se sente realizado no seu trabalho, porque faz algo por dinheiro. A Bíblia não nos ensina a olhar para o trabalho como uma fonte de renda, no sentido de primário. Claro que é uma fonte de renda para o nosso sustento, mas não pode ser olhado assim, porque só foi olhado dessa maneira depois da queda. Antes da queda, Deus sustentava toda a humanidade, ou melhor, Adão e Eva, que representa cada um de nós. E aqui é um princípio de que olharmos o trabalho como algo divino e que não temos que se preocupar com a recompensa, porque a recompensa vem de Deus. E aí entra o princípio primordial da Bíblia, que é buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque as demais coisas vão ser acrescentadas, você vai ser honrado. Quando você trabalhar, quando você produzir, a empresa ou quem está perto de você vai reconhecer você, você vai subir, você vai ganhar, as pessoas vão valorizar você. Nossa, que coisa linda, essa menina produz, esse menino produz, tudo que ele põe a mão abençoa, tudo que ele faz dá certo. Nossa, que coisa linda, eu vou colocar essa pessoa aqui, para perto de mim, eu tenho que pegar isso para mim. Agora, quando a pessoa é preguiça, que está lá só por causa do dinheiro, a pessoa fala assim, meu Deus, eu tenho que arrumar um jeito de mandar essa pessoa embora, não aguento mais ficar com essa pessoa aqui. Por quê? Porque a pessoa não está entendendo o trabalho pela perspectiva de Deus. O trabalho de Deus, seja ele em qual área for, precisa ter um propósito. Deus criou o trabalho para o homem, mas com um propósito, para que o homem possa ser abençoado, para que o homem possa ser forjado com dignidade, para que o homem possa ser alimentado, para que o homem possa ter estabilidade, para que o homem possa ter uma vida social alegre, para que o homem possa ter oportunidade na vida e para que o homem finalmente, principal, glorifique o nome de Deus. Como você trabalha? Ou como você está trabalhando? A fé e o trabalho precisam andar juntas. Você não pode sair por aquela porta e achar que lá na empresa você não é ninguém. Aí, lá na empresa ou lá no trabalho seu, as pessoas sabem que você é cristão? Você fala de Jesus? Você mostra Jesus? Ou você finge que não é, porque tem vergonha? Tem muita gente que tem vergonha, não expressa ou não mostra Jesus, porque hoje ter um conceito, uns princípios bíblicos com você vai ser discriminado e vai ser taxado como alguém que discrimina, mesmo sendo discriminado, porque nós somos discriminados e somos julgados como pessoas que discriminam. Contraditório, né? Isso é a ideia do ser humano, é sempre assim. Mas é o que nós precisamos saber, assumir. E segundo, o trabalho tem suas regras. Qual o lugar, ou o que você vai assumir em qualquer associação, em qualquer lugar, qualquer grupo organizado, qual lugar que você entra que não existe regras? Todo lugar tem. Todo lugar que você assume, você entra, seja na igreja, né, com as suas doutrinas bíblicas, seja num banco, seja ele em uma associação de moradores, seja ele lá numa sociedade, numa roça, seja ele lá com os oficiais de pedreiro, seja onde for, existem regras estabelecidas que precisam ser cumpridas. Então o trabalho, ele precisa ter regras, estabelecer regras. Apesar do trabalho ser algo divino, e ele nós temos limites. Nós temos que estabelecer limites. Deus mostra isso quando Ele diz que em
em 6 dias a gente vai trabalhar, e no 7º a gente vai descansar. O princípio que a gente precisa aprender é que não precisamos descansar muito e nem descansar pouco. Nós precisamos descansar conforme a Bíblia nos ensina. E esse descanso tem que ser proveitoso. Ele tem que ser um descanso em que eu vou agradecer, refletir, exaltar o Criador, ganhar forças para começar um novo ciclo de trabalho. O descanso não pode ser um descanso sem finalidade, sem propósito. Também tem que ter um propósito quando eu descanso. Quando eu descanso, eu tenho que refletir pelo que eu fiz durante a semana, se foi produtivo, se não foi produtivo, se eu glorifiquei a Deus, se eu não glorifiquei a Deus, se tudo que eu fiz foi um desperdício ou não foi, como estão as minhas forças, se eu estou precisando descansar um pouco mais, porque estou, de repente, com as minhas forças frágeis ou não, para quê? Para que eu possa começar um novo ciclo. Se eu desrespeitar essa regra, eu bagunço com a minha vida. Se eu trabalhar além do que Deus determinou, ou descansar além do que Deus determinou, eu bagunço com tudo. E é o que mais a gente faz. A gente quer trabalhar direto, porque eu preciso, tenho que pagar as contas no final do mês, como é que vai ficar, eu tenho que trabalhar. Olha, Deus sabe, pastor, eu vou precisar trabalhar um pouquinho mais, não vou ter como ir lá no culto. Olha, semana que vem eu tenho que aproveitar, porque agora é o momento, eu não posso fazer, não posso perder. E aí a gente vai negociando aquilo que Deus disse que não pode ser negociado. Deus disse, 6 dias trabalharás, e no 7º descansarás. Há um princípio que não é o dia, como os sabatistas, os adventistas costumam dizer, é o princípio. Tem gente que precisa trabalhar no domingo, mas folga no meio de semana. Vai fazer o quê? Não vai, trabalho no dia de domingo. Aí porque é domingo não pode? Não, vou largar o trabalho. Não, você vai descansar ou vai fazer esse descanso em um outro dia. Aí pessoas que trabalham embarcado, trabalham 15 dias e 15 dias vai fora, aí nos 15 dias que vai trabalhar, então não vai poder, então está errado? Não, é um princípio, tem que estabelecer princípios, e o princípio é um ciclo de trabalho e um ciclo de descanso. Um ciclo de trabalho e um ciclo de descanso. O ciclo de trabalho, respeitando as regras de Deus, ou seja, glorificar a Deus, ser um bom funcionário, uma pessoa que honre a Deus, que seja luz onde você for, que Deus seja glorificado, que você fale de Jesus, porque o trabalho é uma oportunidade. O descanso precisa ser com a gratidão a Deus, para glorificar o Senhor, uma reflexão do trabalho que você fez, para que você possa produzir esse novo ciclo. Se a gente fizer isso, o trabalho vai ser uma bênção. O problema é que a gente não faz. O problema é que a gente burla todas essa sequência de Deus e queremos fazer a nossa maneira. O trabalho, além dele ser algo divino, abençoador, maravilhoso, e além do trabalho ter regras estabelecidas pelo Criador para todos nós, o trabalho precisa ser realizado como um presente de Deus. Você precisa amar o que você faz. Você precisa botar o joelho, Senhor, obrigado por esse trabalho. Obrigado que eu tenho que acordar de madrugada, mesmo com muito sono. Vontade de dormir, mas obrigado porque o Senhor me deu força para levantar. E aí você vai, e Senhor me ajuda, em nome de Jesus, e vai lá trabalhar. A gente sabe o que a gente faz? A gente confunde cansaço, às vezes, com um sentimento de não ser grato. Não é isso que eu estou falando. Às vezes a gente pode estar cansado, mas pode estar grato. Você acordar cansado para ir trabalhar, não significa que você é ingrato ou não quer trabalhar. Às vezes você está cansado por circunstâncias, mas você precisa, dentro de você, estar grato a Deus. Senhor, eu estou cansado, mas eu sou grato, não estou reclamando do meu trabalho, eu sou grato do que o Senhor está fazendo. Eu prefiro acordar de madrugada, mesmo cansado para ir trabalhar, do que não ter trabalho. Mas essa ideia de olhar o trabalho como um presente de Deus, e não como uma maldição, não como um castigo, é muito importante para você ser bem sucedido no seu trabalho, para as pessoas verem você diferente. Porque se você entra num trabalho como algo desgastante, como se fosse um castigo, algo ruim, então provavelmente tudo que você fizer também não vai ser bom, vai ser ruim, vai ser mal feito, vai ser com má vontade, vai estar tratando os outros mal no seu trabalho, porque está enjoado, você não quer trabalhar, você não quer estar ali, você está ali por causa do dinheiro ou por causa das circunstâncias, então você não vai fazer nada direito, vai fazer tudo mal feito. Eu pergunto a você, tudo que Deus fez, o que Ele disse ao final de cada dia? Que era bom. E ao final Ele diz que a sua criação era muito boa.
Olha só, então Deus não quer que a gente realize o trabalho ruim. Deus quer que a gente faça as coisas bem. Porque nós somos criados à imagem e semelhança dele, para ser como ele. Aí hoje conversando, e uma irmã, e ela falou assim, mas Deus é Deus, eu sou eu. Eu falei, essa ideia que é uma ideia que não é de Deus, é maligna isso. Que a gente tem mania de, quando a gente não consegue fazer as coisas, a gente atribui para Deus e diz que a gente não pode fazer. Não, vou perdoar. Não, só Deus faz isso. Isso ninguém faz não. Se for olhar isso, ninguém faz. Como a gente pode dizer que ninguém faz? A gente não conhece o coração das pessoas. E a gente precisa passar a acreditar, porque a vida cristã é pela fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então você tem que entender, eu estou ouvindo a palavra de Deus, Deus está falando comigo, eu creio nessa palavra e vou fazer isso, porque Deus está falando. Aleluia. Então hoje, estamos aqui estudando sobre o trabalho. Aí chega amanhã, você vai trabalhar. Senhor, obrigado por esse trabalho, é um presente. Mesmo que tenha aquele camaradinho lá que fica no meu ouvido, ou aquela pessoinha lá, ou aquele outrozinho, é Deus falando, ela precisa de Jesus, ele precisa de Jesus, você precisa amar ele, amar ela. Ela não gosta de você, mas você precisa amá-la, orar por ela, falar que está orando por ela, abençoar a vida dela, porque ela, com certeza, vai começar a perceber o quanto ela precisa de você, e ela vai mudar de vida, porque você ensinou. Porque ensinou como? Através do trabalho. Trabalho é bênção, e desde que a gente trabalhe como um presente, o trabalho vai ser realmente algo maravilhoso para a nossa vida. Vai nos fazer prosperar nossos filhos, a nossa casa, e a gente vai ser bem sucedido. Por quê? Porque Deus vai confirmar em nós a sua palavra. E finalmente, nós precisamos compreender o nosso trabalho, ou o nosso chamado no trabalho, dentro do reino de Deus. Timothy Keller fala uma outra palavra, ou um outro texto muito bom para todos nós. Ele vai dizer assim, ó, o trabalho está em nosso DNA humano, então não podemos negar isso. O que precisamos é entender o meu papel, ou o nosso papel, nesse chamado. Aí ele vai contar uma historinha sobre um peixe. Se você pegar um peixe, Darinho está aí, ó. Né, Darinho? Olha lá, o Darinho e os pescadores aí. Tem um monte de pescador aí, Maionese. Olha os pescadores aqui. Se você pegar, irmão Paulo, se você pegar um peixe e tirar ele da água, mesmo alguns aí, qual é o nome daquele peixe que fica muito tempo fora da água? Bagre africano, né? Tem esses abençoados aí. Mas mesmo esses camaradinhas, tem limite. Porque o peixe foi feito para ficar na água. O limite dele é a água. Então escute bem. Ele tem um papel, ele pode andar dentro da água, onde ele está inserido, em muito lugar. Mas ele não pode ficar fora da água. Porque o limite dele é a água. Deus criou ele para a água. Deus criou ele para nadar na água. Dentro da água ele pode ir para onde ele quiser, mas fora da água ele morre. A gente precisa aprender que o princípio é entender o nosso chamado. Nós temos limites. Deus nos chamou para onde? É para aqui? Então eu preciso viver aqui. Se eu sair daqui eu morro. Porque eu não fui criado para estar fora daqui, eu fui criado para estar aqui. Então quando eu entendo o meu chamado, seja ele qual for, a área que for, eu vou glorificar a Deus, porque é o meu chamado. Se eu sair daqui eu morro. Se eu sair desse lugar, eu morro. Significa que você pode estar num trabalho e olhando para esse trabalho como algo penoso, mas Deus está olhando para você. Eu quero você aí, minha filha, meu filho, porque eu quero que você testemunhe. Tem muitas vidas aí que precisam ser abençoadas por você. Tem muitas vidas que precisam se converter e eu preciso usar você aí. É você que eu quero usar para transformar essas vidas. É você que eu quero. Então eu preciso que você glorifique a minha vida aí nesse trabalho. Então você não pode sair dali. Porque é o seu chamado, é onde Deus te colocou. Então você precisa ficar ali, porque se você sair dali de uma forma aqui simbólica, você morre. Morre no sentido espiritual. Porque você tem limites, e o limite que você tem é fazer aquilo para o qual Deus te chamou. É o seu chamado. Eu não sei qual é o seu chamado, ou
O que você entende sobre isso? Eu só sei que todo o trabalho que nós temos, ele precisa ser entendido pela perspectiva divina. Esse peixe, mesmo que ele esteja em uma água, até a água precisa ser de acordo com a sua espécie. Porque se você pegar um peixe de água salgada, botar em água doce, ele morre, mesmo estando na água. Isso também nos ensina um outro princípio. Mesmo que às vezes você queira ir para um outro trabalho, com a ideia que o outro é melhor, pode ser que você esteja mudando de água e vai morrer. O que a gente precisa é entender o que Deus quer para mim. Você já parou para pensar e perguntar para Deus o que Ele tem para você, o que Ele quer para você no seu trabalho? Você já olhou para o trabalho como um presente e falou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Por quê? Porque nós somos livres. Em Cristo Jesus nós somos livres para viver dentro dos limites da vida estabelecida pelo Criador. Mas nós somos livres. O peixe, quando está no rio, ele está livre. Ele pode nadar, mas ele tem limite, ele não pode sair dali. Nem para outra água, nem sem água. Porque em outra água ou sem água, ele vai morrer. Então, você não pode também permitir na sua vida que essas mudanças repentinas, fora do propósito, não, eu vou conquistar limites, então eu vou sair da água, vai morrer. Mesmo se você for um bagrinho africano, vai aguentar mais um cadinho, mas vai morrer. Não sai não, né, Isaac? Aguenta a bucha, pede orientação a Deus, bota o joelho no chão, vai orar, vai ver o que Deus quer para você, porque tem trabalho que Deus usa para mudar a gente, para forjar a gente, para nos fazer pessoas melhores, corajosos, verdadeiros. Ele nos transforma, porque Ele bota pessoas, às vezes até pessoas desafiadoras ao nosso lado, para que a gente mude. Nada é por acaso, meus irmãos, na nossa vida cristã. Deus tem propósito para todas as coisas. Então, se você quer produzir vida no seu trabalho, você precisa viver pelas regras do Criador. Cumpra o seu chamado, seja luz no seu trabalho, glorifique a Deus, cresça, faça a diferença. O trabalho não pode ser, ou não pode dominar você, mas Deus fez você para dominar o trabalho. Então não deixe ser dominado pelo trabalho, mas domine o trabalho, porque Deus deu o poder ao homem de dominar sobre todas as coisas. E se você não fizer isso, você vai perder, você também vai morrer, porque o trabalho vai tomar conta, ele vai se tornar um ídolo na sua vida. E aí a Bíblia abomina qualquer ídolo, porque toma o lugar de Deus. Deus não quer que nada tome o lugar dele no seu coração. Então você precisa dominar o trabalho e não se deixar dominado por ele. Deus criou o trabalho, não foi para destruir o homem, mas para que o homem seja abençoado por ele e o glorifique todos os dias da sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Então sai daqui, o trabalho é bênção. As pessoas são bênção. E eu serei uma bênção. E Deus fará que o meu trabalho se torne ainda mais bênção na minha vida. Porque Ele que me deu, Ele que criou. E o que Deus faz é sempre bom e perfeito. E a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente. Semana que vem nós vamos trazer uma outra perspectiva sobre esse tema, e a gente vai estar estudando, porque nós precisamos entender o nosso chamado, o nosso propósito dentro de todas as coisas. Vamos orar? Vou convidar a Emilyzinha, vai vir cá para agradecer para o Pai do Céu, e depois da oração da nossa querida irmã Emily, nós vamos estar assim, despedidos do culto dessa quarta-feira, sendo que você, antes de sair, vai dar um sorriso para o seu irmão e dizer: você é uma bênção. Tá bom? Vamos orar.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Senhor, obrigado por esse dia, Pai, obrigado, Pai, pela sua misericórdia, Jesus, obrigado pelo seu amor, Pai, que nunca nos abandona, Pai. Ó Jesus, que nós podemos perceber, Pai, que onde estivermos, Pai, que a gente seja luz, para a gente transmitir o Senhor, Pai, por onde quer que andar. Ó Jesus, que nossas ações falam mais alto que nossa boca, Pai, mas que nossa boca, Pai, declare o seu nome, Pai, sem medo, sem vergonha, Pai, porque o Senhor, Pai, precisa ser conhecido, Pai. O Senhor é maravilhoso para a nossa vida, Pai, o Senhor é nosso socorro bem presente, nosso Pai, nosso melhor amigo, Jesus. Muito obrigado, Pai, que a gente continue vivendo para a sua honra e glória, Pai, e que essa noite a gente possa, Pai, refletir e pensar que nosso trabalho, nosso estudo, Pai, seja para a sua glória, que a gente possa pensar que todos eles são bênção, Pai, e que são pessoas que precisam da sua ajuda, que a gente possa ser boca do Senhor na vida das pessoas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos, coração em silêncio, estamos pedindo do culto dessa noite para a glória de Deus.